Olá, nobres amigos iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Eu assisti um excelente videoaula no canal do YouTube Amigos Eletricistas Sem Treta. Recomendo, hein? Um grande abraço aí para o administrador, criador, Luiz Itamar. Muito bem. Ele se propôs a testar o desarme térmico de um disjuntor, DIN. E para isto ele utilizou um mini maçarico. Então ele aqueceu uma área aqui do fio, ele desencapou, né? E ele aqueceu aqui uma área aqui desse fio. Então o calor foi irradiando para a esquerda e para a direita. Num caso de sobrecarga, essa temperatura é uniforme em todo o comprimento do fio e é muito rápida. Como o meu mini maçarico ele está descarregado e eu acho que eu joguei fora o cilindro que faz a carga de gás, ou não estou encontrando. Então eu resolvi fazer um outro teste semelhante. Eu coloquei diretamente no borne a ponta de um ferro de soldar de 40 watts. Neste mesmo lado, alimentei com 127 volts em relação ao neutro. Aqui é um circuito monofásico. Agora, para me certificar que este ferro não estava com fuga e eu pudesse fechar um curto, porque eu também alimentei na carga um outro ferro, um ferro de passar roupa, misericórdia, só para aumentar o consumo elétrico deste circuito. Então eu tenho um consumo elétrico de mais ou menos uns 6, 7 amperes do ferro e tenho um ponto quente que eu criei artificialmente colocando a ponta do ferro de soldar. Eu já vi esses pontos quentes em quadros de disjuntores, ninguém percebe nada, tá? Aí você abre a tampa, lá no fundo, junto a algum disjuntor ou junto a algum barramento de neutro, tem lá um ponto quente, como se fosse a brasa de um cigarro. Ali, levemente alaranjado ali. Ora ele fica mais forte, ora ele fica mais fraco, conforme a carga, né? Então, o disjuntor, nesse caso, quando tem um ponto quente junto dele, normalmente é fio mal conectado, ou frouxo, ou o cobre foi atacado por zinabre. Isso dá uma resistência elevada e é transformado em calor. Então a função desse meu ferro de solda aí é fazer isso. Eu já, antes de começar esse vídeo, eu fiz um teste. Eu estou esperando baixar a temperatura. Deixa eu ver. O bicho ainda está quente, hein? Tá morno. Pô, o ferro está apelando. Deixa eu esfriar mais um pouquinho. Eu vou colocar. Olha, não levou nem 3 minutos, hein? Talvez agora, por estar um pouco mais quente, mais rápido ainda. E a haste, você não consegue mais rearmá-la. Porque ele... Deixa eu ver se ele está rearmando agora. Agora já rearmou, tá? Ainda há pouco ele nem sequer rearmava. Ele ia e voltava, ia e voltava. Então vamos dar uma pequena pausa aqui e já volto com o prosseguimento deste eletrizante teste by Gilson Eletricista. Misericórdia. Muito bem. Religuei a alimentação do ferro e agora vou religar o disjuntor que vai alimentar a carga, que é o ferro de passar roupa. Vamos ver. O disjuntor aceitou o rearme.
A temperatura aqui está em mais ou menos 38 graus, 39. Se eu não estou enganado, ele desarmou aqui quando aqui chegou perto de 70 graus. O que foi bom, né? Porque a capa de um cabo flexível de boa qualidade resiste até 70 graus. Mais do que isso, 90, 120 graus, só cabos especiais, com capas especiais de 1 kV de isolamento. São os cabos chamados Afumex, que eles não liberam fumaça. Então, vamos prestar atenção aqui nessa haste aqui, hein? Ela vai desarmar, né? O ferro está ligado. Deixa eu ver para quanto está a temperatura aqui. 42 graus. Está subindo. Está subindo pelo consumo do ferro. Está circulando uma corrente aí de 8, 9 amperes. E tem aquele ponto quente que eu fabriquei ele com ferro de soldar. Ferro de soldar em placas de circuito impressos e emendas em alguns lugares aí de conexões para quem faz. Eu não faço mais. Estou fora desse negócio de fazer emenda. Eu faço emenda sem solda. E te garanto que vai ficar melhor até do que uma emenda soldada. Então vamos ver para quanto já está a temperatura aqui. A chapa aqui está esquentando, hein? Os 43, mais ou menos. Deixa eu ver como é que está a sensibilidade na mão. Ainda dá para segurar. Mas quando ele desarmou, estava muito quente, hein? Um disjuntor desse esquentando, com ponto quente, ele poderá causar um desarme no disjuntor ao lado. Ele poderá demorar a desarmar e ele vai dissipar o calor para os disjuntores que estão colados lado a lado com ele. Então ele poderá desarmar o do lado. Eu fui chamado num salão de cabeleireiro, que quando os profissionais lá usavam chapa, secador, né, chapinha, esses negócios aí de salão feminino, desarmava o disjuntor. Aí chegava lá, rearmava em seguida, desarmava. Tinha que dar um tempo para esfriar, né? Eu fui lá ver, o disjuntor estava direito. Agora, o do disjuntor ao lado estava pelando. Só encostei nele, ele já desarmou, porque tremeu ali, desarmou. Então, o que fiz? Eu troquei não aquele que estava desarmando, e sim o do lado. O ao lado é que estava causando o desarme deste por temperatura irradiada. Vamos ver como é que está isso aqui. Eita, 55 graus, hein? A chapa está esquentando, hein? Ainda dá para tocar de leve, dá. Esse desarme por ponto quente é muito comum na área residencial. Às vezes libera cheiro de queimado, semelhante ao cabo de panela queimando, né, no fogão a gás. E às vezes não libera. Você só sente o odor do plástico queimado quando você abre a tampa. Vamos ver para quanto que está. (41 graus). Vamos ver.
Está esquentando. Eu noto até uma coloração levemente mais escura do que esse cinza claro aqui, porque o material está esquentando. Nesse caso aí, não tem o que fazer, é colocar um disjuntor novo. Não precisa aumentar o disjuntor não, porque o disjuntor não está desarmando nem por sobrecarga, nem por curto-circuito. Ele está desarmando por temperatura de ponto quente. Tá certo? Deixa eu ver o ferro aqui. Caraca, o ferro aqui está pelando. Então, por isso mesmo que é muito importante os quadros de disjuntores, em geral. Principalmente os industriais e os comerciais, né? Mas também os residenciais, que é a maioria da população, né? Que seja feita uma vistoria, pelo menos uma vez a cada ano. Escolhe uma data, Natal, Dia dos Pais, Dia da Mãe. Então, nessa data, você se lembra, tem que fazer, eu tenho que chamar o Gilson eletricista para fazer uma revisão no meu quadro de disjuntores. Isso é uma questão de segurança para as minhas instalações elétricas e para a minha família. Então, chegando lá, eu vou abrir o quadro, vou retirar a tampa, vou primeiramente fazer uma inspeção visual, porque visualmente você vendo alguma coisa derretida, aquilo ali já está ruim. Achando ou não achando, eu vou aplicar WD-40 nos barramentos, nos bornes dos disjuntores e vou reapertá-los todos com a chave de fenda adequada, porque você não consegue dar um bom aperto com uma chave de fenda, por exemplo, como essa aqui. Essa aqui acho que é 1/8. Não, aí você não vai conseguir. Você tem que dar um aperto, no mínimo, com uma dessa aqui. Se for fenda, né? No mínimo. Apertar bem. Apertar. Aí você vai, com esses apertos, você vai eliminar todos os maus contatos e evitará a formação de ponto quente. Porque a tendência também do ponto quente é virar um ponto de incêndio. Fogo, um ponto de fogo. Então, o ponto quente, como ele aumenta a resistência, ele vai fazer com que alguns equipamentos neste circuito, no qual ele está se evidenciando, eles vão funcionar com menos potência ou vão funcionar com certa dificuldade. Então, se é um chuveiro elétrico, por exemplo, ele vai... Opa! Caiu. Caiu aqui com 78 graus. Misericórdia, deixa eu desligar o ferro aqui. Antes que me incendeie aqui a minha genérica bancada Tabajara. Deixa eu ver agora a temperatura. Agora não dá mais para segurar não. Agora está muito quente. Desligar o ferro. Já desliguei o circuito. E se eu tentar ligá-lo, ó, ele não aceita. Aí a pessoa conclui. O disjuntor está com defeito. Não está com defeito. Ele desarmou por ponto quente. Por sobrecarga, se houver uma sobrecarga muito prolongada, ele também talvez não aceite esse rearme enquanto ele estiver quente. Ele vai ter que esfriar. O bimetal aqui vai ter que dar uma esfriada para ele poder tornar a rearmar. Mas que eu estava falando mesmo da manutenção dos quadros, né? Sim, do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, com um ponto quente desse, a corrente diminui.
a corrente diminuindo, a potência diminui também. Certo? Menos corrente, menos potência nas cargas resistivas. Nas indutivas ainda, por exemplo, se for um motor, ele vai tentar suprir uma queda de tensão, puxando mais corrente, ou então puxando mais corrente ainda, tentando funcionar e aumentando mais ainda o ponto quente. Isso vai ficar num círculo que alguma coisa acontecerá. Ou o motor queimará, ou o disjuntor desarmará, ou isso aqui vai estourar. O fim do ponto quente é ele estourar. Fazer um estouro seco. Puf! A pessoa fala assim, pô, escutei um barulho abafado. Será que é um tiro? Que tiro foi esse? Não, não foi tiro não. Foi o cabo estourando. Tá certo? Então, a eliminação dos pontos quentes vai proporcionar um melhor funcionamento de todos os aparelhos, de todas as cargas dentro de uma residência. Então, a recomendação da própria concessionária Light, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, é que as pessoas procurem um eletricista de sua confiança e façam essa revisão. Eu, muitas das vezes, quando vou fazer algum serviço, que eu abro o quadro, não fui contratado para isso, fui contratado para outra coisa. Mas quando eu vejo a situação ali, do quadro ali, eu falo assim, olha, eu vou até incluir aqui um reaperto aqui para a senhora, porque a situação aqui está perigosa, tá? Às vezes cobro um pouco, mas às vezes nem cobro, dependendo da situação financeira do meu cliente. Para todos aqueles que estiverem interessados em contratar os serviços do Gilson Eletricista, eu sou aqui do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil. Eu atendo do Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, a Tijuca, Sãs Pena, Afonso Pena, Uruguai. Então, nesse extremo aí, eu vou, certo? Um serviço desse de vistoria, reaperto, lubrificação de quadro de disjuntores, atualmente está em R$ 250 os materiais por minha conta. WD-40, né? Mas os materiais necessários por minha conta. Agora, se tiver algum disjuntor danificado que tenha que ser substituído, esse material não está incluso. Tenha um dia iluminado.